E aí pessoal, tudo bem com vocês? Santos até joga bem, sai na frente, mas no final do jogo acaba entregando o empate para o Botafogo. Já o Corinthians fica no 0 a 0 com o Bahia, mesmo jogando mal, o que na minha opinião foi um ótimo resultado. Já o São Paulo perde fora de casa para o Cuiabá, jogando mal e preocupa o torcedor são paulino para o majestoso. E o Palmeiras voltou a vencer novamente. Quer saber de tudo isso e do majestoso de hoje à noite? Vem comigo! O Santos recebeu o Botafogo na Vila Belmiro nesse domingo, jogo às 4 da tarde ali. E eu esperava um jogo muito pior para o torcedor santista, né? O legal do futebol é que as circunstâncias mudam durante o jogo. E o Santos jogou bem, apresentou um futebol melhor do que vinha apresentando nos últimos jogos. E conseguiu abrir uma boa vantagem, né? Com o Marcos Leonardo, o grande Marcos Leonardo, né? Fez os 2 gols do Santos. E o Santos jogou bem, né? O Paulo Turra, como eu já falei, é um bom treinador, a culpa não é dele, né? O Santos está nessa situação e o Santos tem que manter o trabalho, né? Tem que manter o treinador. E o Santos jogou bem, né? Conseguiu ali abrir 2 a 0 e chegou. E eu achei que o Santos ia ganhar o jogo, né? O que era ótimo pro Flamengo, pro Palmeiras, pro Grêmio e até pro São Paulo, que estão meio que tentando buscar o líder. Mas no finalzinho, a sorte de campeão gritou mais alto, né? O Botafogo diminuiu com o Tiquinho Soares e logo em seguida, já com o Adrielson, empatou o jogo. O que pro torcedor santista, é o que eu falei, né? Pelas circunstâncias do jogo, parece que foi um resultado ruim. Mas se a gente for ver a tabela, foi um bom resultado, né? O Santos recebeu o líder do campeonato e conseguiu um empate. É o que eu falei, né? Pelas circunstâncias do jogo, você pensa, a gente poderia ter vencido, mas foi um bom resultado e mostra que o Santos está voltando a competir. E isso é muito importante, né? Eu não acho que o Santos vai cair, mas precisa realmente continuar nessa melhora que está tendo no campeonato. Foi um jogo, na minha opinião, bom para o Santos. Foi um jogo bom para o Botafogo também, tá? Deixando claro que o Botafogo, na minha opinião, subestimou um pouco o Santos e o Santos quase conseguiu a vitória, mas para o torcedor santista fica uma perspectiva de melhora aí. Eu não acho que o Santos vai cair, acho que o Santos tem tudo para subir na tabela um pouco e quem sabe até sonhar com uma Sul-Americana ali. Eu vi muito torcedor falando em rebaixamento mesmo, né? E vamos ver, o Santos está se reforçando, trouxe alguns reforços importantes, o Dodô, um atacante também, um argentino que eu não me recordo o nome agora. O Jean Lucas também, um ótimo jogador, jogou muita bola, aliás, contra o Botafogo, fez uma grande partida. E tá tentando se salvar aí, acho que tem tudo para se salvar. A sorte do Santos é que no Brasil tem muito time ruim, então consegue se salvar tranquilamente. E foi um jogo muito bom, na minha opinião, para as duas equipes, né? E o Corinthians também, o Corinthians foi visitar, né, o Bahia lá fora de casa. A CBF colocou os 2 jogos no mesmo horário, né? O São Paulo jogando no mesmo horário que o Corinthians e os 2 indo jogar fora de casa para ninguém ter aquela vantagem, né, do descanso ou de já ir direto para ali o descanso, já em São Paulo. E o Corinthians não fez um bom jogo, né? Na realidade era esperado, os 2 times estão com a cabeça no majestoso, isso é óbvio, né? Tanto o São Paulo quanto o Corinthians. E deu uma poupada ali, uma mesclada no time. O que eu achei um pouco imprudente foi ele ter colocado o Rojas. Óbvio que o Rojas precisa de ritmo, né? Ele precisa jogar e precisa se acostumar com o futebol brasileiro, mas foi muito arriscado o que o Luxemburgo fez. Eu ainda acho que o Rojas joga no majestoso de hoje, tá? Já falando um pouco sobre. Tanto o Renato Augusto também, mesmo ele tendo jogado. E o Corinthians não jogou tão bem, né? Na minha opinião, até deu um pouco de sorte de ter conseguido esse empate. Eu achei que o Bahia merecia a vitória, mas o futebol é assim mesmo e o Corinthians não apresentou um futebol legal. Acho que, igual o São Paulo, né? Os 2 times estão pensando na Copa do Brasil, então é normal que fizesse um jogo um pouco abaixo, né? Eu, sinceramente, esperava mais do Corinthians e do São Paulo, mas é normal que os times tenham jogado mal, assim, esses jogos. E principalmente porque jogaram com time misto ali, óbvio que o Luxemburgo colocou alguns titulares, igual o Dorival. Mas é um resultado, na minha opinião, normal, porque pelo menos não veio a derrota. E vamos ver, né, o que o Corinthians vai apresentar no majestoso. O problema é continuar eu não me recordo agora a palavra, essa inconstância no clube, né? O Corinthians vai, ganha jogos, acho que o Corinthians tem 4 vitórias nos últimos 5 jogos, que é muito bom, né? Tá se encontrando na temporada e tem esse resultado um pouco, não o resultado em si é muito bom, mas essa atuação ruim e aí desestabiliza o elenco. Mas acho que isso não vai acontecer, né? Tem muitos jogadores maduros no Corinthians e acho que eles estavam até esperando por esse jogo um pouco abaixo. Agora, falando do Palmeiras um pouco, o Palmeiras voltou a vencer. Foi um jogo muito legal de se assistir lá no Allianz Parque. O Fortaleza é um ótimo time, né? Ali comandado pelo Juan Pablo Vojvoda, ótimo treinador. E fez frente ao Palmeiras, jogou muito bem. Achei até que 3 a 1 foi um resultado elástico demais.
né? Porque o jogo foi muito equilibrado. Acho até que se fosse um empate não seria absurdo nenhum, mas o Palmeiras, por ter mais a qualidade do elenco e por acho que precisar um pouco mais da vitória, entrou um pouco mais concentrado, não desperdiçou tantas chances como o Fortaleza desperdiçou. E foi muito bom, bom porque alguns jogadores, por exemplo, o Veiga, voltaram a marcar, voltaram a jogar bem. É, ali pelo Fortaleza, o Lucero fez um gol ali também de pênalti. O Palmeiras está voltando, é o que eu falei. É normal o time oscilar, é normal o time sentir de vez em quando, né, a mudança ali. E mas não tem crise no Palmeiras, não tem nada. O time já voltou a vencer jogando bem, agora convenceu um pouco mais, criou mais chances. E isso é bom para dar mais estabilidade agora para o clube. O Palmeiras tem que se reforçar, como eu já falei, tem que buscar reforços. Com esse elenco não vai conseguir, na minha opinião, acho que conquistar títulos essa temporada. Precisa buscar uns 2 reforços ali, uns 3 reforços seria muito bom para esse elenco. Mas tudo normal no Palmeiras, não tem crise, o time jogou bem. Óbvio, como que eu falei, o Fortaleza é um grande time, então apresentou dificuldades, mas é totalmente normal. Era um jogo pro Palmeiras realmente voltar a vencer, jogando em casa, com a sua torcida ali, apoiando bastante. E não deu outra, né? O Palmeiras fez por merecer, jogou bem. Como eu falei, o Fortaleza também, mas o Palmeiras jogando em casa, aproveitou melhor as chances e conseguiu essa vitória muito importante, né? Voltou a vencer depois de 5 ou 6 jogos, se eu não me engano. É muito bom pro trabalho do Abel Ferreira, não que ele estivesse ameaçado de demissão, né? Óbvio, mas é muito bom para voltar aquela tranquilidade no clube, para os jogadores ficarem um pouco mais confiantes, né? O que eu falei, né? O Veiga voltou a marcar, o time voltou a jogar um pouco melhor, isso é muito bom. Agora falando do São Paulo, o São Paulo foi visitar o Cuiabá, lá em Cuiabá, e eu achei que o Dorival fosse poupar mais o time. Ele colocou um time misto, mas jogou com bastante titulares. Jogou com o Calera de titular, o Rafael, achei que ele fosse talvez poupar, Arboleda, o Diego Costa, que provavelmente hoje no Majestoso será o titular, mas ele deixou o time misto. Eu não vou falar muito de arbitragem, né? Assim, foi. Eu não gosto de falar de arbitragem. Eu não acho que o São Paulo perdeu por causa da arbitragem. O Cuiabá fez por merecer, né? O Cuiabá jogou muito melhor no segundo tempo, principalmente. O São Paulo perdeu algumas chances no primeiro tempo. Foi um jogo muito truncado. O São Paulo, por estar jogando com o time misto, sentiu, né, a falta de alguns jogadores, mas tava claramente pensando no confronto de Copa do Brasil. Não tirando o mérito do Cuiabá, que fez um grande jogo. Eu acho que essa derrota foi até boa para os São Paulinos. A gente vê que não é só maravilhas, o time ainda tem algumas limitações. A gente não tem o elenco do Flamengo ainda, não é nada, né? Óbvio que está numa boa fase, mas precisa realmente tomar cuidado e pés no chão, humildade. Hoje é um jogo muito importante contra o Corinthians ali, eu acho que dá para conseguir um resultado até que legal, mas sempre lembrando que no começo da temporada o São Paulo não pensava em nada disso. Se chegasse na semifinal da Copa do Brasil, o São Paulino já estava super feliz. Se não caísse, já estava feliz pra caramba. E agora a gente está almejando coisas diferentes, mas sempre pensando, né, na humildade, pés no chão. E tomar cuidado para não sonhar demais e acabar caindo feio aí. Agora falando, eu vou falar um pouco do Majestoso também, já fazer um pré-jogo. Falar um pouco do que eu acho que vai ser o jogo. Um pouco clubista talvez, né? Porque eu sou São Paulino, mas vou tentar fazer uma análise bem imparcial. O Corinthians vem muito bem nesses últimos 5 jogos, tem uma crescente interessante. Óbvio que não é aquele Corinthians que o torcedor esperava no começo da temporada, né? Brigando ali na Sul-Americana, não está entre os 10 primeiros do Brasileiro. Mas chegou na semifinal da Copa do Brasil, que na minha opinião é o torneio mais fácil de você se ganhar, né, no Brasil hoje, porque são poucos jogos, são jogos decisivos que você sempre vai ter uma partida em casa, e isso para o Corinthians tem sido muito bom. E, aliás, isso é uma coisa que eu acho que vai fazer muita diferença. No sorteio dos mandos, o São Paulo decide em casa, ou seja, o Corinthians precisa buscar o resultado no primeiro jogo. Isso não aconteceu ainda nessa Copa do Brasil, e para mim isso vai ser um diferencial muito grande. Eu já vou falar meu palpite. Eu acho que hoje um empate para o São Paulo seria um resultado muito bom mesmo. Para mim, isso de quebrar o tabu hoje não é importante. Hoje o importante é a classificação. Então, eu acho que o São Paulo vai entrar, obviamente, tentando controlar o jogo, com a posse de bola, o estilo que o Dorival gosta mais ou menos, mas sem pressionar tanto o Corinthians. Vai deixar o Corinthians ali um pouco livre para jogar, né? Óbvio que não vai também dar campo para o Corinthians. Vai ser um jogo muito truncado, muito equilibrado, e eu acho que o empate ali em 1-1 não vai ser um jogo para muitos gols para nenhum lado. Acho que um empate em 1-1 ou uma vitória em 1-0 para o São Paulo é o resultado mais normal, assim, né? O São Paulo, na minha opinião, tem um pouquinho de favoritismo,
pelo retrospecto mais recente jogando até dentro da arena. São Paulo, se eu não me engano, faz 3 anos que não perde jogando lá dentro. Tem feito bons jogos e, na minha opinião, se não fossem alguns erros de arbitragem, talvez já tivesse quebrado esse tabu, tanto no último jogo, mas eu acho que hoje a gente não vai ter problema com a arbitragem. O Wilton Pereira Sampaio, na minha opinião, é um bom árbitro. Apitou semifinal de Copa do Mundo, se eu não me engano. É um bom árbitro. Ele só tem que tomar cuidado com a pressão que vai ser feita em cima dele, obviamente, por estar jogando lá dentro da Neoquímica Arena. E eu acho que é um jogo que o São Paulo tem tudo para conseguir um empate, que na minha opinião é um ótimo resultado, ou uma vitória simples por 1-0. Não estou descartando uma vitória do Corinthians, e uma vitória por 1-0, por um gol de diferença, também acho que não seria péssimo para o São Paulo, né? Porque jogando no Morumbi para decidir em casa, não acho difícil o São Paulo conseguir fazer um gol. Mas é um jogo muito equilibrado, um jogo difícil de você palpitar. Mas como eu já falei, acho que é empate, né? Ou uma vitória simples do São Paulo. Torço para que seja assim, pelo menos, né? Falando da escalação do São Paulo, primeiramente vou falar um pouco do Corinthians. O Corinthians, o Rojas, a gente não sabe se ele vai entrar como titular nesse time, primeiramente. Eu acho que ele entra no segundo tempo, não acho que ele começa como titular. Por quê? Porque contra o Bahia ele saiu ali com uma lesão. Eu acho que ele teve uma entorse no tornozelo. E isso depende muito da recuperação do jogador, né? O Corinthians não divulgou ali tempo de recuperação, nada, nenhuma nota. Então eu acho que hoje ele joga sim, como eu vi alguns jornalistas falando, ele joga, mas eu não acho que ele venha de titular, né? Já o Renato Augusto eu acho que é diferente, ele começa de titular e no segundo tempo, por ele cansar, ele vai acabar saindo. E acho que o resto do time, titular ali, eu não acho, o Gabriel Moscardo, aliás, corrigindo, no outro vídeo eu falei Barleta, mas é o Gabriel Moscardo que eu estava me referindo, um volante muito bom do Corinthians, não joga hoje, ele teve uma pubalgia, se eu não me engano, algo assim, fez uma cirurgia ali, vai estar disponível para o jogo da volta. Não vejo o Corinthians com muito desfalques, mas o Matias Rojas mesmo, de resto, o time totalmente titular. Já o São Paulo tem um desfalque muito importante, na minha opinião, do Gabriel Neves, que está com 2 costelas quebradas. Ele jogou contra o Palmeiras a maior parte do segundo tempo com 2 costelas fraturadas. E ele, lesionado, né, obviamente não vai conseguir voltar a tempo, né, 2 costelas fraturadas. E esse é o único desfalque certo do São Paulo. A gente vai ter o Rafinha voltando ao time, né, não jogou nesse final de semana, porque foi na Alemanha. Não vou falar nada, não. Foi para a Alemanha. E de resto, time titular mesmo, Rafael. A gente tem algumas dúvidas ali na zaga, se vai ser feita com o Diego Costa ou com o Beraldo voltando de lesão. Eu acho muito perigoso colocar o Beraldo nessa situação, por ele ser um zagueiro um pouco mais jovem do que o Diego Costa. Voltando de lesão eu acho um pouco mais perigoso. Deixa o Diego Costa, que é mais experiente, vamos ver se ele faz um bom jogo. Mas acho que é isso, de resto, time titular, Caio Paulista na esquerda, no meio provavelmente Michel Araújo, Nestor, Pablo Maia. Não sei se ele vai colocar o Alisson nesse jogo. Provavelmente ele vai jogar no 4-4-2 do Dorival, colocando o Alisson nesse meio campo com o Caleri e o Luciano lá na frente. E o Luxemburgo, mesmo time dos outros jogos, né? O Cássio ali, Murilo, Fábio Santos. Não sei se ele vai com o Matheus Bidu na esquerda, não sei sinceramente. Na zaga o Gil. No meio campo ele não vai ter o Moscardo, mas ele tem o Renato Augusto, tem o Maicon. Não sei mais, o Moscardo infelizmente não vai jogar, seria muito bom, ele seria muito importante para o Corinthians nesse jogo, mas ele não vai estar jogando. O Roger Guedes lá na frente, com o Yuri Alberto. E é isso, não acho que tenha muitos desfalques hoje, talvez só o do Rojas mesmo importante e o do Gabriel Neves pelo lado do São Paulo. Mas é isso então, espero que hoje seja um grande jogo, principalmente para o São Paulo, e vamos em busca da classificação. Valeu por você que me acompanhou até aqui, falando de futebol. Se você gostou, deixa o like, esqueci de pedir no começo do vídeo de novo, deixa o like e compartilha aí para me ajudar, valeu? Tamo junto!